mas aí o que vocês forem, que a gente for discutindo, né, a voz de vocês eu vou tentar projetar na minha para que saia na gravação e quem quiser ver uma segunda vez essa live possa ter acesso. Primeiramente, boa noite. Vamos falar disso aí, vou colocar aqui, certo? Pronto, vamos deixar essa questão das atividades, das dúvidas e das perguntas para o final, certo? Algumas pessoas entraram em contato comigo no privado e aí disseram assim, professor, eu tenho dúvida nessa questão. Eu achei muito pertinente, até disse assim, ó, não vou responder no WhatsApp, mas eu vou levar o seu questionamento para a turma toda, porque eu acho interessante que às vezes a sua dúvida é a dúvida do colega. Então, é interessante que a gente sempre traga aqui para os debates, para não ficar essa monotonia de sempre conteúdo, dispositivo, enfim, os slides. Vamos tentar expandir esse nosso diálogo aqui, certo? E aí, o que é que a gente abordou na aula passada? Para a gente resgatar, fazendo um resumo, né, uma revisãozinha do que a gente viu na aula anterior, para introduzir o conteúdo dessa aula 4 agora. A gente viu um pouco sobre os fatores que interferem no crescimento dos micro-organismos, certo? E a gente viu todos os fatores? Não, a gente viu os principais. E aí, eu disse a vocês, são fatores elementares que muitas vezes faz parte da vida nossa mesmo e a gente pode associar que eles interferem pela lógica. Um desses fatores, qual é? Temperatura, né? O clima, a temperatura ela vai influenciar. Se for quente, se for frio, se for a temperatura agradável, adequada, no ambiente no qual a gente vive, 25, 40 graus Celsius, que vai influenciar. O outro fator, o oxigênio, né? Essa questão da necessidade de oxigênio. E aí, Eliabe até questionou a pergunta lá, né, da atividade, e aí eu vou responder essa pergunta, vou responder essa, como é que se diz, essa dúvida no final. Mas a necessidade de oxigênio ou não é um fator que vai interferir, tá bom? O outro, o pH, que o pH ele vai medir o grau de basicidade, de acidez e de neutralidade do meio, da solução, da substância. E isso vai interferir porque o micro-organismo ele vai fazer parte desse meio. O que mais? A pressão osmótica. Que essa pressão osmótica, e aí acho que vocês já estudaram isso no ensino médio e ensino fundamental, tem a ver muito com a osmose, né? A passagem de água entre os meios, mais concentrado, menos concentrado. Então, a pressão osmótica ela tem a ver com a água, a disponibilidade de água. Se existe água nesse meio, essa disponibilidade de H2O, de água, vai favorecer o crescimento desse micro-organismo. A gente viu também alguns conceitos, e esses conceitos eu acho importantíssimo a gente resgatar e trabalhar aqui, porque vocês vão usar esses conceitos em muito. Vai morrer aqui Maria Preá e vai enterrar o caixão? De jeito nenhum. Esses conceitos vocês vão usar para a vida toda de trabalho de vocês. Pode anotar aí e deixar ali separado no cantinho especial, bota lá na moldura na parede de casa, tá bom? Por quê? Quais são esses conceitos que a gente trabalha muito? Seja na assistência terciária, na assistência primária, na assistência secundária. Primeiro, agente etiológico. Que agente etiológico vem de etiologia, gente. Isso tem nos slides, mas aí quem quiser anotar, beleza. Bom? Etiologia é causa, ligada à causa. Sempre que vocês viram assim, etiologia, qual é a etiologia da doença X? Né? Qual é a causa? Ou seja, qual é a causa dessa doença? Agente etiológico é o agente causador, certo? Pode ser de determinada patologia, ok. Outro, vetor. E aí, vetor, exemplo mais comum que a gente tem no nosso dia a dia é a mosca, né? Que mosca ela leva a sujidade, mosca ela leva alguns micro-organismos para os alimentos, enfim, para o ambiente. Outro, Aedes aegypti, certo? Em algumas regiões, outro mosquito, hemagogos, certo? Depende da região que você está situado. Vetor é o conceito de quem? Daquele ser vivo que carrega o agente etiológico. Tá bom? Não vamos confundir agente etiológico com vetor, não. O vetor é aquele que carrega em si. Aí tem o vetor biológico e mecânico. O mecânico é aquele que carrega nas patas, né? Como a mosca, por exemplo.
e o biológico é o que carrega dentro de sua estrutura interna. No caso, o mosquito da dengue, porque ele, na hora que ele pica, né, vai transmitir ali o vírus. E aí a gente viu também conceito de prevenção, que são medidas, métodos para evitar uma doença, certo? Uma patologia, uma contaminação. E atrelado à prevenção, profilaxia, que significa a mesma coisa, porém, qual é o plus aí? O plus, né? Vocês estão tendo uma aulinha de inglês à parte. O extra aí, qual é? É que a profilaxia, essa palavra ela também pode ser usada quando o indivíduo ele já está com a doença e aí ele continua nessas medidas, realizando medidas para evitar contaminação de outras pessoas, utilizando máscara, utilizando luva, isolamento, tá bom? E eu acho interessante esses conceitos porque vocês encontram eles em livros, vocês encontram eles na internet, vocês encontram eles em manuais do Ministério da Saúde e vocês encontram eles também naqueles artigos que eu passei para vocês. Lembram nos artigos? É leitura obrigatória? Não. Eu vou deixar claro aqui para vocês. Ó, nada aqui é obrigatório além do que? As atividades que valem nota, obviamente, né, os trabalhos e o compromisso de vocês com a disciplina, não digo nem comigo, mas com a disciplina. Certo? Porque, enfim, isso vai influenciar bastante nessa carreira de vocês. E aí, fugindo, assim, fugi até do pensamento aqui que eu estava falando. Estava falando do conceito, né? Profilaxia. Pronto, dos artigos. Esse conteúdo da aula de hoje, um estudo bem interessante dessa teoria aplicada à prática está contido naqueles 2 artigos ali, que se vocês tiverem tempo de ler, pode ser daqui um ano, pode ser daqui uma semana, pode ser hoje à noite, enfim, leiam, mas não é obrigatório. É interessante porque vocês vão sair com expertise a mais nesse assunto, vão poder compreender como vocês podem relacionar com a prática. Outro conceito que eu digo a vocês, não vai fugir da cabeça de vocês, certo? Imagine vocês lá, trabalhando na unidade de saúde, vocês vão lá dar uma entrevista para o JPB, imagina aí, né? A respeito de uma epidemia, certo? De uma doença, e aí você se depara com uma pergunta que relaciona período de incubação, que é isso aí? Sei não, bota lá na incubadora, deixa os ovos chocar e o bicho nasce, é isso aí? De jeito nenhum, meu filho. Período de incubação, e aí tentem associar, vamos fazer essa associação aqui para a gente poder aprender e não decorar. É o período desde que o indivíduo ele foi infectado pelo micro-organismo até o aparecimento ou desenvolvimento dos sinais e sintomas. Esse é chamado de período de incubação. Vamos associar aqui uma situação prática do nosso dia a dia. Falando do tal do coronga, né? Coronga aí que já faz parte da vida da gente, em todos os sentidos. Por que todos os órgãos mundiais, nacionais de saúde recomendam que o indivíduo que teve contato com outro que está contaminado com coronavírus, ele, mesmo assim, sem os sintomas aparentes, ele não saia sem a máscara, ele tome as mesmas medidas, passa álcool em gel, lava as mãos, certo? Evita estar próximo de amigo, de parente. Por quê? Porque justamente por conta desse período, esse tal de período de incubação, certo? Logicamente que isso a mídia não trata porque são conceitos relacionados à área da saúde, mas são termos técnicos. Mas a gente precisa entender para poder orientar melhor essas pessoas, porque senão elas acham que tem pessoas que eu chamo realmente é ignorante. Eu digo muito que é uma ignorância com a responsabilidade pública, porque é nesse período que o indivíduo ele pode estar com o vírus, certo? E pode transmitir, tá bom? É nesse período que pode ocorrer ainda a contaminação de outras pessoas por ele, e aí essas medidas devem ser tomadas, certo?
justamente essa orientação que é repassada e muitas pessoas às vezes ignoram porque não compreendem. E o papel da gente é informá-las, deixá-las conscientes de que é por essa via aí. Período de incubação, o vírus pode estar alojado no organismo desse indivíduo, porém, ele pode ainda não ter expressado uma reação ali junto ao sistema imunológico para que venha aparentar os sinais e sintomas, tá ok? E aí, partindo disso aí, a gente pode também usar o termo aqui de agente patogênico, certo? Que associado à patogenicidade é o agente capaz de causar doença, tá bom? Agente patogênico, agente capaz de causar doença. Não esquecendo também aqueles outros que a gente trabalhou, de patogenicidade, que é a capacidade de causar doença, de virulência, certo? Às vezes fogem as palavras aqui, é tanta palavra na minha mente. Virulência, que é a severidade ou a rapidez também com qual esse micro-organismo causa aquela doença. E aí, tratando desses conceitos, hoje a gente vem a entender quais são os fenômenos relacionados à invasão por micro-organismos, certo? E o relacionado à reação do organismo diante dessa invasão, que são dois fenômenos chamados, um chamado de infecção e outro chamado de inflamação, que muitas vezes a gente confunde, né? Né, Netinha? Quem aí nunca confundiu, né, na vida a questão de inflamação com infecção? A gente diz assim, é tudo a mesma coisa, bota no balaio de gato, né? Bota na mesma cesta e lava, na mesma máquina. Não importa se é calcinha, se é cueca, se é rosa, se é vermelho, vamos botar tudo no... Não, vamos separar. Vamos entender isso aí, como eu digo, é o pé da letra, vamos entender. Primeiro, infecção, olha, grava isso na cabeça de vocês, parem de psicografar aí, que eu estou vendo que vocês estão psicografando, que nem Chico Xavier, né? Vamos gravar na mente. Depois vocês anotam, dou um tempinho aí vocês anotam. Infecção é a ação ou invasão pelo micro-organismo, por um micro-organismo. Podendo ser este micro-organismo, todos aqueles que a gente já falou, os principais, né? Vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Tá bom? Infecção é a invasão ou ação desses micro-organismos num organismo, num ser vivo. Tá ok? Infecção, ser humano, na verdade. É mais usual até quando eu conheço, né? Inflamação. O que é inflamação? Inflamação é a reação do meu organismo a essa invasão. Lembra da lei da ação e reação, né? Pronto, a ação, nesse caso aí, a gente pode relacionar a infecção. E a reação, que muito tem a ver com as aulas mais adiante, que são as aulas de sistema imunológico, é a reação do meu organismo, que é chamada de processo inflamatório, inflamação. Inflamação que é muito comum, né? A gente vê a inflamação associada a vários contextos aí no nosso dia a dia, certo? Essa inflamação pode ser desencadeada por um micro-organismo, ok, mas essa inflamação é só desencadeada por micro-organismo? Não, né? Aí de novo a gente relembra, muitas vezes a inflamação é porque você se furou com um pedaço de pau, com um prego, né? É um corpo estranho ao seu organismo, e aí seu organismo vai reagir. As suas células de defesa, elas vão ser recrutadas para poder combater ali os invasores, certo? Os corpos estranhos, que a gente chama. Ok? E aí vai correr todo um processo de modificações de mediadores, que a gente chama de células de mediação inflamatória, que vão conferir. E aí outra coisa para a gente, que eu acho bastante importante, quem é da área da saúde saber disso, o desencadeamento de 5 sinais característicos, certo? Quais são esses sinais característicos? Primeiro, rubor ou vermelhidão. A gente não nota que fica vermelho o local quando está inflamado? Não é isso? E aí, por que fica vermelho?
por conta da vasodilatação, certo? E da maior disposição sanguínea nesse vaso, para recrutar, consequentemente, células de defesa. Rubor, vermelhidão, calor, também ocasionado o aumento da temperatura, né? Não fica quente aquela região, mais quente do que outra região do nosso corpo. Pronto, pois bem, também proporcionada por essa vasodilatação. E vasodilatação, para quem não está conseguindo associar aí, é o aumento de diâmetro do vaso sanguíneo. O engrossamento, certo? É fino, nosso vaso sanguíneo ele é fino, tem uma espessura fina. Quando ele engrossa, ocorre a vasodilatação. E aí, essa vasodilatação proporciona, de novo, o fluxo sanguíneo maior para aquela região, muitas vezes, causando também ali o aumento da temperatura. E também por conta de uma reação para extrair, expulsar ali aqueles invasores que acompanharam o processo de inflamação. Outro sinal, já foram dois, né? Rubor, calor, dor, certo? E essa dor ela é mediada por nociceptores, que são receptores de sinais dolorosos que a gente tem no corpo, que a gente não foge disso. Tem muita gente, tem pessoas que nascem com uma condição muito rara que elas não sentem, né, dor. E aí isso é ruim a cada 1 bilhão, não sei, no mundo. Mas eu já vi no Fantástico isso aí, a pessoa que, a mulher que, o perigo, né, passar o que estava dizendo, é legal a pessoa não sentir dor, beleza, mas qual é o perigo disso aí? É que muitas vezes, se ela se furar com um prego, ficar e existir, houver uma contaminação ali, como é que ela vai saber? Se ela não sente dor, né, e se ela não perceber aquela reação do organismo, perceber nenhum sinal, enfim, ela vai prejuízo, né? Enfim, saindo aí, dor, que é relacionado ao nosso sistema nervoso, ligação, né, desses receptores ao cérebro, e do cérebro a resposta é devolvida, mediada, né, vai lá no centro e volta como uma resposta, um estímulo, de sensação dolorosa. E aí, depois da dor, já foram 3, né? Edema, tá bom? Edema, o que é edema? Para quem também não sabe o que é edema. Edema é inchaço. São palavras que são termos que vocês vão usar muito. Sempre quando vocês forem preencher lá a evolução de enfermagem, vocês vão utilizar termos técnicos. E aí, o ideal é que vocês já vão se familiarizando com esses termos para... Joia. Isso aí é o que, Dani? Manual? Termos técnicos, né? Não dá para ver porque está muito pequena a sua imagem aqui para mim. E aí, depois coloca lá a foto no grupo para o pessoal ver, certo? Tira a foto e bota lá, por gentileza. Esse edema é justamente proporcionado por essa vasodilatação, tá bom? Essa vasodilatação, como eu já falei, maior fluxo sanguíneo passa para aquela região e aí o líquido vai extravasar para os tecidos, para aquela região que está ali acometida por aquele processo inflamatório, seja por um corpo estranho, seja por um micro-organismo. E vai ficar aumentado pelo o acúmulo desse líquido, extravasamento desse líquido da célula, tá bom? O que mais? Quinto, já foram 4. O quinto e o último, perda de função. Que a perda de função, ela não é via de regra não, tá bom? Ela não é geral. O que é que vai acontecer com a perda de função? Perda de função vai ocorrer, por exemplo, quando o tecido ele é lesionado a ponto de haver perda de integridade contínua da pele, rompimento da pele, né? Em termos mais fáceis assim. A pele lacerou, houve perda de integridade da pele do tecido ali, o que é que acontece? Células vão sair, vão se deslocar, vão sair do lugar, né? Tudo vai se desestruturar ali, anatomicamente falando. E aí aquela região vai ficar fragilizada. Vai depender do que? Do processo chamado cicatrização para recuperar suas funções, né? Para ficar saradinha ali, bonitinha, para você conseguir ter aquela sensibilidade novamente, para ela criar uma barreira contra os micro-organismos, a microbiota e outros micro-organismos naquela região, naquele lugar, enfim. Certo? Se ocorreu perda de integridade ali, ocorre também a tal da perda da função. Tá bom? E a pele, o organismo ali vai ficar exposto. Então são esses os 5 sinais da inflamação. Eu coloquei no slide
bem divididozinho. Acho que eu até tive que modificar. Um eu coloquei de azul, que foi a infecção, e o outro de vermelho, que foi a inflamação. Pronto. Joia, aí facilita para você essa questão das cores, né? O visual ajuda muito a gente a fixar também. Alguma dúvida nesse aspecto de diferenciação de infecção para inflamação? Repetindo, infecção é toda e qualquer invasão por um micro-organismo. Se você ouviu falar ali, fulano está com infecção, não é porque fulano caiu não, tá bom? E se furou com prego não, pode ser, certo? Infecção é porque fulano está com uma bactéria no organismo, ou um vírus, tá bom? Ou um fungo, enfim, seja qual for o tipo de infecção. E aí a gente tem N infecções, a gente tem uma infecção urinária, por exemplo. E aí as mulheres sabem muito que é isso, né? Criança, bebê também tem muito. Infecção urinária, por quê? Uma dor chata, né? Uma dor FDP, como a gente bota no Instagram, né, na internet. O que mais? Quando vai urinar, urina em pouca quantidade, tem muita vontade de urinar, mas quando vai no banheiro sai em pouca quantidade, não é verdade? Incômodo. Então, infecção urinária é quando aquela bexiga ali, aquela uretra, enfim, foi atingida por um determinado micro-organismo, geralmente causado por bactérias, Escherichia coli, por exemplo. Aí lá vai tomar antibiótico, né? Fazer um tratamento, tomar muito líquido, evitar superaquecer a região lá da genitália e tal. Pronto, então aí são as orientações. Pulando aqui, saindo dessa discussão, a gente vem para o entendimento do que são os tipos, quais são os tipos de infecção e qual a denominação de cada um deles. Bom? Isso, Érica, incomoda, né? Para deitar também e tal. Os 4 mais comuns que a gente vê aí nos livros e alguns artigos são a infecção inaparente, a infecção cruzada, infecção secundária e a infecção hospitalar, tá bom? Vou também explicar aqui a respeito da questão do termo que eu coloquei lá na questão, né, na questão da atividade. Começando para caracterizar aqui o que é uma infecção inaparente. Vocês já vão, de cara, vocês já vão associar logo pelo enunciado. Algo que é inaparente para mim, que não tem aparência, eu não consigo definir, né? Não consigo explicar. Inaparente nesse sentido aqui da infecção é aquela que não pulsa com sinais e sintomas, certo? E houve lá a proliferação do micro-organismo, mas não houve o aparecimento dos sinais e sintomas, não houve a evidência. Lembrando que sinal é aquilo que eu consigo perceber, certo? No outro, basta olhar. Manchas na pele, regiões hiperemiadas, nódulas, né? Que mais? Material purulento ali, secreção purulenta, icterícia, que deixa a pessoa toda amarela, cianose, a pele está cianótica, azulada, bom? E sintoma é aquilo que eu não consigo perceber, eu não enxergo, mas o indivíduo é que percebe em si mesmo. Ele percebe, só ele que percebe, só ele tem condições de me dizer, né? Só você tem condição de dizer lá no método do PSF, no método do seu consultório particular chique, lá em Tambaú que você vai, o que é que você está sentindo? Nesses sintomas é o que? Dor, dentre esses sintomas, dor, coceira, ardência, porque ele não vai conseguir enxergar. Se você não disser, doutor, estou sentindo dor, faz 3 dias que eu estou com essa dor, ele vai adivinhar. Tem muita gente que é expert, né? Tem uma expertise aí de anos de profissão. Olha para a cara do indivíduo, o indivíduo está tomando café, ele diz, vixe, está com dor, né? Ninguém sabe se é cara de fome ou se é cara de dor, né? Mas tem gente que já consegue associar a dor, vixe, esse cara está sentindo dor, pronto, e é isso aí. Outros não, você tem que dizer. Coceira do mesmo jeito, se o indivíduo estiver coçando na região, lá na hora da consulta, eu vou estar coçando, pronto, já vou anotar porque eu percebi que está coçando. Se não está coçando, se só coça na hora que ele for dormir, 3 horas da manhã,
né? Muitas vezes, como é que eu digo, é o bicho geográfico, a gente sabe que coça, né? Mas só coça à noite. Se o indivíduo não mencionar a coceira, eu não vou saber. Bom, ardência do mesmo jeito, enfim. E aí, infecção inaparente, aquela que não cursa com o aparecimento de sinais e sintomas. Muitas infecções aí não cursam com o aparecimento de sinais e sintomas. E aí tem uma delas que se chama toxoplasmose. Acho que quem já teve aí o bebê, que fez o pré-natal, quem trabalha também junto aí com o pessoal da saúde, né, que acompanha o pré-natal, sabe que uma da importância assim, de se fazer são os exames, né, para identificar aí se o indivíduo está com toxoplasmose, enfim, com hepatite, papapá, tem vários exames que faz. Exatamente. O que é que acontece, que é a doença chamada doença do gato, que a gente até já citou aqui, né? O que é que acontece com a toxoplasmose é que, muitas vezes, o indivíduo está com a toxoplasmose, certo? Porém, não está com sintomas, não apresenta sintomas, infecção inaparente, certo? E na maioria das vezes não apresenta. Ok? O que mais, gente? Vamos falar agora de infecção cruzada. Infecção cruzada, que também o próprio nome já diz. Que é um cruzamento. Um X da Xuxa, né? O X da Xuxa que você escutava muito quando era criança. Que tem gente aqui, né? Morria pelas paquitas. Vamos lá. Infecção cruzada é aquela infecção que acontece do contato entre dois indivíduos, certo? E aí, entre eu e... Vamos ver aqui. Pega mais uma pessoa aqui para Cristo. Josivânia, que nunca apareceu. Só vejo ela de óculos aqui com a foto rosa abafando, mas nunca apareceu nessa câmera. Vamos lá. Eu e Josivânia. Josivânia veio fazer uma visita. Professor, cadê meu 10? E aí eu muito bonito lá com o coronavírus, digo, venha bichinha, você ganhar seu 10. E aí ela chega perto de mim, contato com as gotículas, já espirro, saliva e tal, pega. Houve infecção cruzada, tá bom? Outro tipo de infecção cruzada pode acontecer através de objetos, certo? E aí, vamos supor, estou bebendo eu na minha xícarazinha muito bonita, né? Deixo ela, eu com coronavírus, tá bom? Deixo ela aqui, na verdade o indivíduo com coronavírus tem que ficar em isolamento. Vamos fazer o caso correto aqui, né? Estou lá no isolamento, bebendo na minha xícara tal, terminei de beber, mamãe vem e recolhe do meu quarto. Só que ela esqueceu de deixar na pia para lavar e deixou em cima da mesa. Vem meu irmão, que até então estava sem contato comigo, sem ouvir, e bebe, né? E aí foi infectado, um exemplo. Ocorreu infecção cruzada também, certo? É um tipo de infecção cruzada, não somente esse, mas um objeto contaminado com sangue do indivíduo, né, que contém os micro-organismos, com secreção, tá bom? É um exemplo de infecção cruzada. Acabou? Fechou isso aí? Tranquilo? E aí, muita dessas infecções do coronavírus ocorreu através de infecção cruzada, né? Contato, por isso que diz assim, isolamento e evitar o contato mais próximo possível do outro, 1,5 m, 2 metros, é o ideal aí. E aí a gente passa para discutir aqui infecção secundária. Professor, infecção secundária é aquela quando você já foi infectado uma vez, é infectado pela segunda vez pelo mesmo micro-organismo. Errou, é 0. Eu boto você para repetir de novo a disciplina. Infecção secundária é o que, minha gente? Secundária é quando você já tem uma infecção no seu lindo corpinho, seu lindo organismo, certo? Você cuida, faz tudo para ficar bonita aí com bumbum de neném na pele. E aí, o seu organismo é acometido por outro micro-organismo. Existe infecção e aí outro micro-organismo vem, adentra, consegue penetrar e vai ocorrer uma outra infecção, é como uma co-infecção, a gente chama assim, não é uma co-infecção, uma simultânea à outra. Um exemplo disso aí, professor, não ficou claro não, AIDS, um exemplo que eu coloquei não, né? O indivíduo que é infectado com AIDS a gente sabe que não tem cura, né? Tem tratamento, mas não tem cura, por conta da replicação viral no organismo do indivíduo, tá bom? E aí,
essa atividade do vírus vai deprimir o sistema imunológico. Essa depressão do sistema imunológico faz com que o indivíduo fique mais suscetível a outras infecções. Tuberculose, por exemplo. E aí o indivíduo adquire tuberculose, certo? Ele morre de AIDS? Não. Ele morre de tuberculose? Pode morrer. Infecção secundária, tá bom? Agravamento por infecção secundária. Geralmente a gente não vê muito esse nome infecção secundária não, tá bom? Esses são processos para a gente poder entender o quanto o organismo fica fragilizado, o sistema imune fica fragilizado. O exemplo que eu dei, também acho que dei um vídeo também, leishmaniose, né? Ocorre a infecção, que essa infecção é representada fisicamente, né? Os sinais dela por úlceras na pele. Essa úlcera é um campo aberto para a entrada de outros micro-organismos, tá bom? Se você não tomar cuidado. E aí o indivíduo vai e deixa o prego lá com a Clostridium tetani, a bactéria do tétano, encostar nessa úlcera dele. Lá vai outra infecção, tá bom? Infecção secundária, ok? Outro tipo de infecção secundária, tem uma que é muito rara, que eu não estou lembrado agora o nome, que acomete também o organismo e aí vai destruindo os tecidos, muitas vezes chega a destruir o osso, causando o que a gente chama de osteomielite, que é a infecção do osso por um outro micro-organismo, tá bom? E aí, existe uma infecção já e dá o aparecimento, corrobora, certo? Ela tem que corroborar para o aparecimento de outra infecção. Isso é um exemplo de infecção secundária. Eu estou dando exemplos aqui para vocês conseguirem associar ao conceito, tá bom? Infecção secundária é quando ele estava doente e aí ficou curado, veio outro micro-organismo. Ou é a segunda infecção que ele teve? Não. É quando existe uma infecção naquele indivíduo e aí ele adquire outra. Essa infecção corrobora, auxilia, ajuda o surgimento de outra, tá certo? Partindo aí para o outro tipo de infecção também muito comum, né? Com as infecções relacionadas à assistência à saúde, que também tem no artigo. Eu estou só mandando vocês lerem um artigo, né? E vocês, que professor chato. Pois é. Vamos lá. Infecção hospitalar. É aquela que ocorre na casa de vovó? De jeito nenhum. É aquela que ocorre no Paternão? Não. Aqui em casa? Sai pra lá. É aquela que ocorre no hospital, meu povo. Certo? E aí? Outro exemplo comum, que isso é pegadinha, né? O indivíduo, ele estava lá no hospital, passou 10 dias, né? Desses 10 dias ele foi com infecção, se curou, só que no terceiro dia dele em casa ele recebeu alta. Chegou o terceiro dia dele em casa e começou a sentir febre, né? E ninguém sabe essa febre. Voltou para o médico, né? O médico disse assim: estou achando estranho, você está com infecção, mas eu estou achando estranho a bactéria, né? Assim aí, vamos lá, já estou pulando aqui o caso, né? Estou achando estranho a infecção. Vamos tentar investigar, descobrir que bactéria é essa, certo? Para saber. Aí descobriu-se que a bactéria é uma bactéria comum de ambiente hospitalar. E aí o médico, que não era o médico antigo dele, disse: ele faz 3 dias que ele chegou do hospital, então ele pode ter adquirido no hospital. Provou-se que ele adquiriu a bactéria no hospital, classifica-se como infecção hospitalar. Se a bactéria foi adquirida fora do ambiente hospitalar, é infecção hospitalar? Nunca, jamais, em tempo algum. Somente no hospital. E aí existem muitos estudos com determinados tipos de bactéria, pela taxonomia, né? Nome bonito, nome chique, vocês vão usar agora, taxonomia. Não bota o nome do filho de vocês não. Pelo amor de Deus, não vai receber bullying na escola. E aí, existem, por exemplo, alguns tipos de bactérias próprias, né, de infecção hospitalar. Tem que se tomar cuidado. Uma discussão que eu gosto muito assim, de falar nas minhas aulas é que o cuidado de se tratar uma infecção, uma bactéria, né, se tratar corretamente, através dos antibióticos, que é o assunto que a gente vai entrar agora, daqui a pouquinho, certo? Depois do meu gole aqui na xícara.
Por quê? Porque se essa bactéria ela adquirir resistência, se esse micro-organismo adquirir resistência, é muito mais difícil de se tratar, gente, muito mais difícil de erradicar. Se vocês procurarem aí sobre a tuberculose, vocês vão ver tanto vídeo que chega até marejar os olhos de vocês, de tanta gente que você sabe que a tuberculose hoje em dia, a realidade no Brasil é que são os indivíduos com condições precárias, né, condições econômicas muito precárias, que estão suscetíveis a adquirir a tuberculose, o bacilo de Koch, né, Mycobacterium tuberculose, como queiram. São pessoas presos, né, no regime carcerário, são moradores de rua, ok? São pessoas assim que vivem naquelas condições de extrema pobreza, que a gente acha assim, eu vivo só Jesus na minha causa. Mas vai ver o fulano e tal, como é que ele está vivendo. Eu assisti um documentário um dia desses que mostrava o pessoal lá na Rocinha do Rio de Janeiro, né? Eles mostrando como são as casas, as estruturas urbanas lá das favelas, que é uma em cima da outra. Aí ele está dizendo assim, a enfermeira dando depoimento que ela dizia, aqui, quando você acha que você está sozinho naquele vão, naquela laje, já tem outra em cima de você, que já tem outra, e assim as casas vão se aglomerando. Nessa aglomeração, vai aumentando aí o risco de causar doenças também, né, pelas condições sanitárias. Quem mora assim nas comunidades sabe que não tem uma vigilância sanitária muito adequada, né? Não tem um saneamento básico, uma rua, um esgotamento adequado ali, fechadinho, certo? Distribuição de água legal. Às vezes as crianças estão lá brincando na lama, naquele terreno que é só terra mesmo, em contato com todo tipo de micro-organismo. Às vezes o cara mora num barraco, né, totalmente fechado, sem ar, não entra vento nenhum, escuro, propenso ali a adquirir todo tipo de micro-organismo, né? Pela temperatura do país que a gente vive também, um país tropical, favorece isso. Exatamente, isso favela, comunidade, né? Favela que hoje em dia não se chama mais favela, se chama as comunidades, né? São as regiões mais pobres aí, periferia do mesmo jeito. E aí tinha um senhor, o que é que quer chegar? Ele estava com tuberculose há 4 anos, gente. Eu acho, se não me engano, era 4, era 6. Tuberculose, o tratamento é de no mínimo 6 meses, tá bom? 6 meses. E aí, se o indivíduo ele não segue aquele tratamento, que quem orienta é o profissional de saúde, ele pode passar aí mais 3 meses, 1 ano em tratamento, certo? Desse 1 ano, não seguiu, porque muitas vezes o cara diz assim, 2 meses estou tomando medicação, estou sem sintoma nenhum, sinal sem sintoma nenhum, vou parar. Não pode parar. E daí a orientação, esse reforço nosso é importante, essa motivação, porque muitas vezes o cara trabalha, certo? O cara tem outros afazeres, e aí eu vou perder tempo, mas não, já estou bom. Não, orienta direitinho, porque isso é uma questão de responsabilidade sanitária, certo? De saúde, enfim. Não se conseguiu erradicar, tratar a tuberculose humana, lá o que acontece? Pode-se criar uma resistência dessa bactéria, e aí, para poder tratar essas bactérias muito resistentes, lá vai. É fácil? É não. De jeito nenhum. É um trabalho dobrado aí da equipe, certo? De autocuidado, da família, porque esse indivíduo vai estar em contato com a família, com outras pessoas também, certo? Então imagina aí a responsabilidade, né? Do autocuidado do indivíduo, que a gente tem que também colocar essa questão de consciência, de responsabilidade para o usuário, para o paciente, e nossa também, tá bom? Eu digo muito, né? Também não é só orientação não, tem que saber das técnicas de cuidado, né? Tem que saber orientar, tendo conhecimento do contexto epidemiológico, da patologia, enfim, da situação também, considerando a situação do paciente, do indivíduo. E aí vai. Saindo dessa discussão, a gente entra aqui nos antibióticos. E aí eu vou já compartilhar aqui com vocês, para vocês conseguirem enxergar da tela de vocês, né? Antibióticos e versus antimicrobianos, para a gente poder entender de vez essa jossa aí. Qual é a diferença desses 3 conceitos aqui?
de antibióticos, de antissépticos e de antimicrobianos. Antibiótico, grava aí, certo? A gente não aprende por osmose não, bota na cabeça de vocês. Antibióticos são substâncias feitas naturalmente ou artificialmente, certo? Através de fungos ou de bactérias para serem usadas no tratamento contra bactérias, tá bom? Bactérias com Q-U-I, bota aí, bactérias para vocês para vocês lembrarem isso aí. E aí é aí que eu entro na pergunta da colega de vocês, que é bastante interessante. Professor, né, tô aí focada no estudo dos antibióticos e tal. Antibiótico serve para vírus? Não. Memorize isso aí, tá certo? Preste atenção. Antibiótico serve para fungo? Não. Antibiótico serve para parasita? Não. Não. Ney. Alemão, italiano, francês, espanhol para vocês aí. Certo? Não. Antibiótico é para bactérias, certo? E cada antibiótico é específico para uma bactéria, ok? Por isso que essa denominação é vinculada à seletividade. Ele é adequado, por exemplo, esse antibiótico funciona de forma seletiva para a bactéria. O que mais? Diferenciando aqui de antisséptico. Antissépticos são substâncias químicas utilizadas para amenizar, certo? Eliminar micro-organismos de tecido vivo, que a gente já viu, né? Trabalhamos o conceito de antisepsia e agora a gente vê aqui associado aos antissépticos. E geralmente esses micro-organismos são patogênicos causam doença. Os antissépticos também podem ser utilizados como medidas higiênicas e como medida terapêutica, tratamento. Antisséptico comum aí tem até no slide, Listerine, certo? Mau hálito e tal. E aí, para diferenciar aqui do último termo, microbianos, antimicrobianos, certo? Qual é a diferença dos antimicrobianos para os antibióticos? Sei não, para mim é tudo a mesma coisa. Vou perguntar ao Google, por que, gente? Antimicrobiano, ele é um termo genérico, certo? Utilizado para todo e qualquer micro-organismo. E aí eu digo a vocês, todo antibiótico é antimicrobiano? E aí, o que vocês acham? Balança a cabeça aí, para eu ver. Marli, bora Marli. Todo antibiótico é antimicrobiano. Não, preste atenção. Todo antibiótico é antimicrobiano? Vou perguntar de novo, Marli. Vou desligar seu microfone. Terceira vez. Silvio Santos, show do milhão. Vamos lá. Todo antibiótico é um antimicrobiano? Muito bem, gostei, Lino, valeu. Sim. Porque o antimicrobiano, por ser um termo genérico, ele vai abranger tanto bactérias, certo? São substâncias usadas para combater bactérias, fungos, e aí tem os antifúngicos como exemplo, parasitas, os antiparasitários, e vírus antivirais. Tá joia isso? Antimicrobiano, micróbio quer dizer termo generalizado de todos esses micro-organismos que a gente estudou. Antibiótico é só para bactéria. E aí, todo antibiótico é um antimicrobiano? Sim, joia. Todo antimicrobiano é um antibiótico? E aí? E aí, Marli? Bora, Netinha. Netinha? Marcelo. Luciano, Gabriel. Bora, Gabriel. Todo antimicrobiano é um antibiótico? Sim ou não?
Preste atenção, de novo, vou perguntar de novo. Todo antimicrobiano é um antibiótico? Não, muito bem, Dani. É não, por quê? Porque antimicrobiano, já disse, ele abrange bactéria, vírus, certo? Fungos e protozoários. Por isso não, vamos tentar esclarecer isso aqui, vamos desenrolar o nó aí, certo? Desenrolar esse moído. Antibiótico, sempre quando vocês virem lá a palavra antibiótico, é a substância usada, o medicamento usado para tratar bactéria. Sempre, sempre, sempre. Azitromicina, que mais? Penicilina, certo? As sulfas também, como exemplo. Cefalosporina, e aí vários tipos. Tem aqueles muito utilizados para as bactérias gram-positivas e as gram-negativas, para a bactéria X e para a bactéria Y. Bom? E aí, dentre esses antibióticos, esses antimicrobianos e tal, tem as subclassificações de serem os bacteriostáticos e os bactericidas, tá bom? Que todos eles estão relacionados aí às bactérias. O que é que acontece? O bactericida, vamos tentar de novo, assimilar aqui, vou desligar aqui o microfone, para não ficar muito chiando, certo? O pessoal está falando aqui. O bactericida, a gente lembra pelo sufixo cida, né? Homicídio, homicida, o cara é um homicida, ele mata, né? Bactericida é aquele que destrói, elimina a bactéria completamente, bum, foi, bum, acabou. Bacteriostático, aí o estático a gente lembra aqui de algo que é parado, né? De uma estátua. O que é uma estátua? Imóvel, né? Um monumento imóvel. Estático, também associado às leis da física, né? Dinâmico e estático. Estático é quando paralisa ali. Se eu puder associar esse com o termo de bacteriostático, é aquela substância que ela vai parar, certo? Ou conter o crescimento da bactéria. Então, bactericida é aquela substância que ela vai eliminar ou destruir a bactéria. Bacteriostático que vai inibir o seu crescimento, certo? A sua multiplicação, a sua divisão, tá ok? É como se um causa morte e o outro paralisa. E aí? Outra questão relacionada à atividade, né? Muitos de vocês responderam, eu vi que responderam certo. Se eu tenho uma substância que ela é utilizada para combater bactérias seletivamente, né? E ela elimina, tem a função de destruir nesse combate, ela pode ser classificada como o quê? Lembre-se, essa substância ela é seletiva para a bactéria e ela destrói essa bactéria. Ela é o quê? Ligar o micro, Érica. Você me ajudar aqui? Que nem eu sei, vamos, me ajuda aí. Me ajuda aí. Ó, ele é um antibiótico bactericida, tá bom? Só que se eu digo assim, ele é usado para tratar bactérias, para combater bactérias seletivamente, aí de novo, antibiótico, né? Porém, ele inibe o crescimento dessa bactéria. Ele se classifica como o quê? Bactericida ou bacteriostático? Valeu, Josi, valeu, gostei. Bacteriostático, certo? Vai inibir o crescimento, joia. Fechou isso aí, certo? Esse entendimento. E aí, a gente passa aqui, ó, para a questão da resistência bacteriana. Por quê? De novo,
vou sair aqui, não, vou deixar no slide. Só conversar aqui com vocês. Microfone, que é melhor. Existem as bactérias que são sensíveis aos antibióticos, existem aquelas que são resistentes. E aí, se elas são resistentes por algum motivo, né? As que são sensíveis, elas morrem logo, né? Facilmente de ser eliminadas, combatidas, beleza. As que são resistentes, a gente tem um trabalho maior, tá ok? Dessas que são resistentes, a gente tem outra divisãozinha, bem interessante aí, por sinal, da discussão aqui da gente. A gente tem aquelas que são resistentes por natureza, né? São aquelas que são fortes por natureza, e tem aquelas que são resistentes devido a mutações, alterações genéticas, alterações estruturais, que favorecem essa resistência. Ok? E aí, por que é interessante essa resistência? Para ela continuar ali causando, né, destruindo o organismo, se alimentando, convivendo naquele ambiente que ela está alojada. Certo? É muito interessante isso porque se ela é resistente, é muito mais trabalho para a gente identificar um antibiótico eficaz na sua erradicação, no seu combate. Certo? Muito interessante isso. E aí existe também a questão da demora, porque essa questão da cultura, né? E também do antibiograma demora alguns dias. Hoje em dia esse processo está mudado, muito alterado por conta da tecnologia. Muito disso modificou ao longo dos anos. Porém, antigamente demorava cerca de um mês para receber um resultado, mais de um mês. Hoje em dia não, você recebe em horas às vezes, certo? Aí eu mostro aqui a vocês o chamado de antibiograma. Acho que vocês já estão... Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Exatamente, está na tela esse antibiograma. Cadê? Está aqui. Vocês estão vendo essa placa com uma substância meio amarelada, de cor amarelada dentro dela? Pronto, essa placa é chamada placa de Petri, que é utilizada nos laboratórios pelo pessoal que trabalha, farmacêuticos e tal, quem trabalha aí, né, com cultura de bactéria. E essa coloração amarelada é o meio de cultura, a cultura da bactéria, certo? E esses pontinhos brancos, essas rodelas brancas aí, são como se fossem fichinhas com antibiótico, com vários antibióticos. Tem 8 aí, vocês podem ver, tem 8. Cada uma tem um antibiótico diferente. E esses círculos ao redor, mãe, quem está quebrando o prato, é minha mãe aqui. Dá para escutar, né? Na minha gente aqui é assim, dá para escutar barulho da moto buzinando, cachorro latindo, gato miando, aqui é assim. Vamos lá. E aí, cada rodela dessa é com um antibiótico diferente. E cada círculo desse em volta, cada círculo desse transparente, isso diz, é relacionado ao espectro, certo? De ação desse antibiótico. Esse espectro de ação diz o quão efetivo aquele antibiótico é para aquela bactéria. Por exemplo, eu tenho um espectro pequeno, um círculo desse pequeno, como esse que vocês estão vendo aqui próximo ao polegar do cara. Ele não é tão efetivo, né? Ele não abrange uma área maior para combater essas bactérias, diferente desse outro aqui, ó, da ponta, esse outro círculo maior. Certo? Ele vai abranger uma área muito maior, vai ser mais efetivo, tá bom? No combate a essa bactéria. E é assim que esses antibióticos, através desse biograma, são analisados e é feito uma escolha, tem todo um diálogo na escolha desse antibiótico para esse indivíduo. Tá bom? A resistência, se a bactéria for resistente, eles vão analisar e vão ver qual é o antibiótico que vai ajudar para essa bactéria que é resistente. Bactérias multiresistentes, lá vai um outro planejamento, não existe só um antibiótico, né? Outra discussão também bem interessante é que a gente tem que ter cuidado com essa tomada de antibióticos. Tem um período, né? 5 dias, 7 dias, por exemplo. E aí? Passou muito tempo tomando esse antibiótico, tenha cuidado. Não é nem lambedor 7 ervas da vovó não, tá bom? Tenha cuidado, não é água não é aquela cerveja do fim de semana não. Pode causar danos ao fígado, no nosso organismo, né? Alguns antibióticos aí podem causar cárias, certo? Problemas aí nos dentes, enfim. E o indivíduo adquirir resistência quando ele precisar daquele antibiótico,
que o ajudava naquele determinado momento, naquela situação de saúde crítica, lá vai, não serve mais. Por quê? Porque ele adquiriu resistência. E aí, minha luz desligou aqui, né? Minha luzinha que me ajuda tanto desligou. Respondo sua pergunta no final da aula. Eu não sei qual foi sua pergunta, Érico, mas eu respondo. Vou voltar aqui, já eu respondo. E aí, quais são? Vamos tentar entender quais são os mecanismos químicos, né, que tornam essas bactérias resistentes, certo? Existem os mecanismos de produção de enzimas para combater esses antibióticos. Outros mecanismos é a mudança do alvo, né, por esse antibiótico. E aí, mudou o alvo, não tem como, pode se tornar resistente, vai haver resistência. O que mais? Vou ver aqui. Pode haver também a diminuição da permeabilidade dessa célula, dessa bactéria, da parede celular por esse antibiótico, certo? Ou pode haver também a expulsão do antibiótico pela célula por propriedades dessas organelas da bactéria, tá bom? Da célula bacteriana. E outra, a fabricação, produção de novas enzimas, novos componentes resistentes a esse antibiótico. Lembrando que essa bactéria ela vai estar também em constante processo aí de dinamização com relação ao seu DNA, divisão, certo? Então, esses são os mecanismos com os quais a gente vai poder observar a resistência dessa bactéria. E fechamos o contexto da nossa quarta aula, certo? Um contexto talvez até pesadinho, né? Muitos conceitos aí para a gente associar, mas são os principais contextos, não tem como fugir disso. E aí, Érica, vou parar de compartilhar aqui. Diz aí qual foi a sua pergunta da Covid para eu passar aqui para as atividades. Pela Covid ser uma doença nova, infecção nova, não se tem muito estudo assim, por exemplo, estudos de um longo tempo dos pacientes que já tiveram, pessoas que já tiveram Covid e das sequelas, certo? Pessoas que já tiveram, pelo que a gente vê em alguns estudos e também por ouvir falar, não ficam com sequelas não. Aí eu vi que na aula, teve uma aula aí, que eu até estava vendo as perguntas depois, que a pessoa perguntou, a pessoa que teve Covid pode ter Covid novamente? Pode, certo? Depois, foi você também? Pronto. Pode ter Covid sim. Por quê? Porque a questão do sistema de memória, né, do sistema imunológico a respeito do combate ao coronavírus, né, ou a formação de anticorpos, de células que vão lembrar que aquela infecção houve, como a catapora, a varicela, e vão reconhecer e combater direto, evitando que o indivíduo seja cometido de novo por essa infecção, não tá bem compreendido, certo? É um vírus muito novo, tanto para os cientistas como para nós também. Pelo que já se tem aí, de alguns estudos também publicados, os indivíduos eles estão voltando com infecção por coronavírus. E aí não tem jeito, são medidas de proteção, de biossegurança, que vão ajudar, senão nada disso. É o novo, né? O novo normal, como eu já falei, para todo mundo. Você teve a suspeita, sim. Não sei se isso pode ser considerado como sequela do coronavírus, né? A hiposmia, que a gente chama, a diminuição do olfato, certo? Mas o que é que acontece? A questão do exame, né? Pode ter dado falso negativo porque geralmente a gente chama, tem um período que é acima de 10 dias, né, do contágio, que o indivíduo vai para lá para fazer
esse exame, certo? Que é o período que o sistema imunológico ele já tem ali se estruturado, as células de defesa estão propensas ali à sua identificação por aquele método de exame que a gente tem disponível aí no SUS, certo? E talvez você tenha ido antes desse tempo, que é um tempo definido cientificamente. Tem estudos para isso aí, certo? Comprovando essa média de tempo. Se foi antes, pode acontecer do exame dar negativo, e aí um falso negativo. Você está com sintoma muitas vezes, certo? Você está com suspeita, porém o exame deu negativo. Por quê? A precisão do exame não é que esse exame é vagabundo. Não, de jeito nenhum. Porém, ele precisa que você respeite o prazo específico para poder identificar o anticorpo IgM e IgG, certo? Existe, logicamente, o PCR que vai identificar ali o coronavírus e a carga viral, né? O DNA do vírus vai mapear ali no indivíduo, vai identificar que muitas vezes quem tem condições faz, né? Porém, nos serviços públicos de saúde, o que se estava recomendando é que essas pessoas com corona, geralmente pessoas já hospitalizadas, que fizessem o PCR, certo? Não sei como é que está agora, se mudou, se alterou, aí quem pode confirmar é quem trabalha mais com isso aí. Mas, pelo menos, o que a gente tinha de realidade quando começou, março, abril, maio, era essa realidade aí, certo? Pronto, então, sim, vamos lá, deixa eu continuar aqui, né? A respeito da dúvida de Eliabe, sobre a questão ali dos fatores que interferem. Pronto. No entendimento, eu entendi o recurso dele que ele colocou lá no WhatsApp, né? No entendimento dele, e também talvez tenha sido o entendimento de vocês, quais são os fatores? Hoje eu já expliquei os 4 fatores, certo? O oxigênio, como existem indivíduos anaeróbios e aeróbios, aqueles que precisam do oxigênio e aqueles que não precisam, ou tanto faz, né? O oxigênio está disponível ou não, a necessidade de oxigênio, eu acredito que vocês entenderam como se fosse algo que tipo assim, só existem aqueles que precisam do oxigênio. No entanto, se eu estou falando de fator que ele contribui, né, interfere no processo, eu posso tanto citar a falta de oxigênio como a presença de oxigênio, vocês estão entendendo? Ou a necessidade de oxigênio. Não é que esteja errado, eu entendi o que ele quis dizer, não é que está errado, está incompleto. Só que se eu estou falando desse aí, é justamente uma questão de lógica, de entendimento. Eu vou poder também abranger a falta ou a necessidade de oxigênio, não vai deixar de ser um fator que interfere, certo? A questão que eu acho que pegou vocês, né, foi o entendimento da concentração dos ácidos, né, porque a gente falou do pH, do ácido, do básico, que eu acho que isso acabou atrapalhando vocês. E aí, nesse ponto, ninguém fica aperreado com essa questão, que isso aí eu posso ver tranquilamente. Ok? Não tem nada a ver aqui da gente estar discutindo o que está certo, o que está errado. Logicamente, gosto que vocês discutam mesmo, né? Mas com relação ao ganhar esses pontos, não tem problema. A partir do momento que eu percebo que vocês tiveram um entendimento talvez dissociado daquilo que realmente foi colocado aqui, tá bom? A gente resolve isso tranquilamente. E aí, outra questão, que foi a pergunta que me fizeram também no WhatsApp, foi, acho que do coronavírus, meu Deus, sim, os antibióticos servem para os vírus? Não, fala, desde o começo a gente explicou, né? Não serve para vírus, não serve para fungo, não serve para protozoário, é antibiótico somente bactéria. Antimicrobiano, que já é diferente, que aí antimicrobiano ele abrange antibiótico, antiparasitário, antifúngico e antiviral. Aí sim. Bom, o que mais? Mas como é que é o ciclo de infecção pelos vírus? Existem 2 ciclos mais conhecidos, tá bom? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é quando o vírus ele vai adentrar, ele vai parasitar aquela célula, causando o quê? A destruição, muitas vezes, dessa célula. Ou o lítico. O ciclo lisogênico é quando ele vai parasitar aquela célula, porém, ele não vai destruir a célula, mas ele vai englobar o seu material genético com o material genético da célula. E aí, toda vez que essa célula for se dividir, ela vai produzir
novos vírus, né, através desse material genético. E aí não é um exemplo, como por exemplo a AIDS. Por isso que é difícil de se achar um tratamento. Por quê? Não entende-se ali que é o vírus que está destruindo. Portanto, a razão de não se ter medicamento é porque muitas vezes o medicamento para combater é para destruir o vírus, não a célula. Destruiu a célula, eu vou estar causando prejuízo no organismo, não é isso que eu quero. Mas a partir do momento que a minha célula do ser humano, ela tem esse mecanismo, essa estrutura modificada para produzir o genoma viral e produzir novos vírus, aí o negócio complica, né? Eu vou ter uma doença que a gente chama de doenças incuráveis. E é complicado. Certo? A gente tem aí, tem muitas pesquisas para se tratar. Eu já vi também muitos procedimentos que deram certo aí de pesquisas de pacientes com AIDS no exterior, que se curaram, né? Conseguiram a cura. Pouquíssimos. Mas, porém, isso também não é via de regra. Se a gente for entrar aqui na discussão, tem outras questões por trás, indústria farmacêutica, os órgãos de saúde, né? Enfim. Mas é isso aí. Me perguntaram essa questão que não está no conteúdo de vocês, mas eu acho interessante a gente debater, porque quanto mais conhecimento, melhor para a gente. Estamos entendidos quanto às questões? Tranquilos? Professor, por que ao invés de usar sulfobacteriostático, não se usa bactericida? Ótimo, valeu, Line. Vamos lá. Essa questão do bacteriostático e do bactericida ia passando despercebida. Eu lembrei de falar na hora, mas acabei esquecendo na hora. Porque o bactericida, gente, ele é usado muito quando o indivíduo está com o sistema imune depressivo, assim lá para baixo, total. É muito utilizado. Por quê? O que é que a gente quer? Eu digo muito, o que é que a gente quer com os nossos alunos? A gente quer estimular, por isso que a gente manda um artigo, por isso que a gente manda, né, uma atividade, a gente quer estimular, quer que eles aprendam, a gente não quer dar de graça. Porém, né, associando aqui com essa questão que a Aline colocou, fazendo analogia. O bactericida é quando não tem outra medida, eu não posso estimular, não posso incentivar o aluno, aí eu vou dar a resposta para ele. Olha, isso aí, meu filho. Por exemplo, no hospital, não tem como eu estar perguntando, pesquisa aí no Google o que é que esse paciente precisa. Não, meu amigo, o paciente está precisando agora. Está aí a resposta, corre e vá lá, pronto. É isso aí, vocês estão entendendo? Bactericida é para agir na hora, porque o organismo, o sistema imune, ele está bastante depressivo, ele não tem como reagir em algumas situações. O bacteriostático é quando eu sei que o sistema imune do indivíduo é capaz de ser estimulado e ele pode dar uma resposta satisfatória. Tá joia? E aí eu vou utilizar. Também tem a questão de que, de ser adequado para aquele micro-organismo, vai depender, eu digo muito, vai depender do tipo de bactéria. Tá bom? Depende do tipo de bactéria que eu estou tratando ali com aquele antibiótico. Certo? E aí eu vou avaliar a efetividade. Também existe a questão dos efeitos colaterais daquele antibiótico, porque muitas vezes tem indivíduo que não se dá, ele está muito fragilizado, o organismo dele está muito fragilizado, e aí isso é todo uma análise da equipe médica, da equipe farmacêutica, da discussão. Para isso eu vou precisar também avaliar os prontuários de vocês, os relatórios da equipe de enfermagem, tá bom? E aí escrevam com as letrinhas bonitinhas, né, os garranchos não dá para ler direito não, certo? Vamos fazer caligrafia de novo aí. Respondi, Line, seu questionamento, espero que sim. Se não, vamos embora, vamos para frente, que mais conhecimento vem aí. Amanhã vai ter outra aula lá na plataforma. Vai, Dani, amanhã lá na plataforma. E aí a gente volta a se encontrar segunda-feira para ter esse bate-papo aqui, bem legalzinho. Ei, vamos... Isso, tem uma atividade para responder, certo? Que já o somatório conta para nota, tá bom? Gente, como? Sim, vai ter atividade lá para responder. Cada atividade com 5 questões. Não se despeçam de mim agora não, vamos tirar pelo menos uma foto, né, para registrar, que a gente não tirou foto dos nossos encontros.
Vocês já estão com a câmera ligada, só dá um sorriso aí. Bora, cadê? Então pronto, olha. Então segunda-feira vocês não me escapam. Segunda-feira, vem, pode cabelo ok, viu? Tudo ok pra vocês tirarem a foto, não tem nem condições. Olha, eu quero ter um registro com vocês, pelo menos antes da gente terminar a disciplina, já que eu não vou poder encontrar vocês em Guarabira. Não, eu não recebi nenhum convite para a formatura. Eu já passo logo na cara de vocês que eu não recebi nenhum convite, viu? Pois é. Foi pronto. Foi pronto. Essa turma de farmácia eu já estou confirmado. Viu? Quero ver chegar o dia, vocês não... Foi pronto. Turma B e C de enfermagem, com certeza. O quê? Não, meu filho, não nasci nem para semente, mas... Viu? Pois tá bom, gente, ó. Bom resto de semana, bom final de semana, a gente se encontra segunda-feira, tá bom? Qualquer dúvida, podem falar comigo lá no WhatsApp, certo? Beijo, beijo. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Oi?